Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho numa história que parece simples à primeira vista, sabe? Mas que fala muito sobre destino e sobre como a gente pode transformar nossa própria vida. As nossas fontes são trechos inspirados em obras de José Carlos de Luca e também de Alfredo Nazas. E eles trazem uma parábola que, dizem, o Chico Xavier gostava muito de contar. Então, a nossa missão aqui é desvendar a mensagem por trás dessa história e tirar dela, assim, duas lições bem práticas sobre como nossas atitudes e, principalmente, nosso estado de espírito, como isso constrói o mundo ao nosso redor. E o que eu acho fascinante nessa história é que ela usa um cenário, tipo, pós-morte, para falar, na verdade, sobre o aqui e agora. Esses infernos e céus, eles são estados de espírito, né? Ambientes que a gente vive todos os dias e que dependem de como a gente escolhe agir e pensar, não é mesmo? Totalmente, é isso. Então, vamos à história. As fontes contam de um homem que, apesar de se considerar muito religioso durante a vida, quando faleceu, ele se viu num lugar bem sombrio, uma região espiritual inferior. E a razão? Bom, foram os deslizes morais que ele cometeu. Ele esperava um paraíso, né? Mas o que encontrou foi um lugar de sofrimento, de muita frustração. E aqui já tem um ponto de partida que é fundamental. A história sugere que o nosso destino não é um prêmio ou um castigo que alguém nos dá, sabe? É mais como uma consequência natural. É a tal da lei da afinidade em ação. A ideia de que semelhante atrai semelhante. Se a energia dele em vida era de egoísmo, de causar dor, ele foi naturalmente atraído para um lugar que vibrava na mesma frequência. Não é punição, é quase como uma física espiritual. Uma física espiritual. Gostei disso, faz todo sentido. E ele ficou nesse lugar por anos, vagando, completamente perdido e decepcionado. Até que um dia, ele chegou no fundo do poço mesmo. Genuinamente arrependido, ele se ajoelha e implora a Deus por uma única chance. Uma chance de sair dali e fazer o bem. É um momento de rendição total. E é aí que um espírito de muita luz aparece. É o momento da virada, né? O arrependimento sincero, não aquele da boca para fora, parece que abre uma porta, cria uma conexão. Mas a ajuda que chega não é bem o que ele esperaria e talvez nem a gente esperaria. Exato. Eu, no lugar dele, ia esperar um resgate com anjos e trompetas, sabe? Tipo, sua prece foi ouvida, vamos te tirar daqui. Mas não. O espírito de luz não faz nada disso. Ele não o remove do lugar. Ele simplesmente dá um conselho, quase como uma senha. Ele diz, se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se tu estivesses no céu e o céu o ajudará. Que conselho poderoso, é de uma sabedoria imensa. A mensagem é: a libertação não vem de fora, ninguém vai te tirar do buraco. A chave para sair do seu inferno particular está com você. A responsabilidade é devolvida integralmente. A ajuda divina existe, mas ela apoia a sua ação, ela não a substitui. É um convite à autotransformação no lugar mais improvável possível. E o mais incrível é que ele aceita o desafio. A partir daquele momento, ele muda completamente. As fontes dão exemplos muito concretos. Por exemplo, ele via dois espíritos brigando e, em vez de ignorar ou entrar na briga, ele ia lá e tentava apaziguar, reconciliar os dois. E o interessante aqui não é só que ele parou uma briga, né? Ele estava, na prática, ensinando pelo exemplo uma nova forma de existir naquele lugar. Cada ato dele era uma pequena semente de céu sendo plantada no solo do inferno. É uma subversão silenciosa que vai contra a lei daquele ambiente. Exatamente. Quando ele encontrava alguém ferido, ele parava e tentava aplicar um remédio, um alívio. Se via alguém nervoso, irritado, ele respondia com calma, com paciência. Ele quebrava o ciclo da negatividade. Se era acusado de algo, em vez de revidar, ele perdoava. Ele virou companhia para os solitários e um ombro amigo para os que sofriam. Veja como cada uma dessas ações é, na essência, construtora de um ambiente celestial. Paz, cura, paciência, perdão, companhia. Ele não estava apenas sendo bonzinho de forma passiva, não. Ele estava ativamente alterando a dinâmica energética do lugar. Ele começou a irradiar uma luz, sabe, uma frequência que era completamente incompatível com a escuridão ao redor. E claro, uma luz assim não passa despercebida no meio da escuridão. As boas ações dele começaram a chamar a atenção, até que chegaram aos ouvidos do chefe daquela região do mal. O homem então é convocado a se apresentar, a dar explicações sobre esse comportamento subversivo.
Nossa, dá pra imaginar a cena. Num lugar onde a regra é o egoísmo, a vingança, a discórdia, de repente aparece alguém que opera numa lógica de amor e serviço. Ele é uma anomalia, um elemento que desestabiliza o sistema todo. Totalmente. E durante o confronto, o homem não recua. Ele se mantém firme. Ele diz que era aquilo que ele faria dali em diante, que seu único desejo era ajudar. E aí vem a grande virada da história. O chefe daquele lugar, com um olhar enigmático, diz que o inferno não se prestava àquilo. Ele acusa o homem de estar perturbando as leis daquele lugar. Perturbar as leis do inferno com a prática do bem. A ironia é fantástica. Ele virou um problema para a administração do mal. E por essa razão, por estar causando desordem com a sua bondade, o chefe declara que ele não pertencia mais àquele lugar. Ele foi expulso. E foi assim, sendo chutado para fora do inferno, que ele finalmente chegou ao céu. É um final brilhante, brilhante, porque mostra que ele não chegou ao céu por ter passado numa prova ou por ter sido aceito. Ele chegou lá porque se tornou tão fundamentalmente incompatível com o inferno que o próprio sistema o expeliu. A luz dele tornou a escuridão insuportável. Ele não foi resgatado, ele se autorresgatou ao se transformar a tal ponto que o ambiente antigo não conseguia mais contê-lo. Certo. Depois de ouvir essa história toda, a primeira coisa que me ocorre é que o destino inicial daquele homem não foi aleatório, não foi azar. Parece que ele mesmo construiu aquela prisão, tijolo por tijolo, com as ações dele em vida. Faz sentido essa leitura? Faz todo sentido. É a primeira grande lição que a gente pode tirar daí. Que as fontes chamam de cada um está onde se colocou. Ele podia ir à igreja, fazer suas rezas, mas no dia a dia, como as fontes descrevem, ele feria corações, traía a confiança das pessoas, vivia só para si. A realidade que ele encontrou depois foi apenas o reflexo exato do mundo que ele carregava dentro de si. Isso me lembra muito uma passagem de Jesus que uma das fontes cita. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não adianta o discurso, né? O que conta é a prática. Aquele homem era um ótimo ouvinte da palavra, mas um péssimo praticante. E se a gente traz isso para o nosso cotidiano, percebemos que não é sobre um julgamento final, mas sobre uma realidade constante. Nossos pensamentos, palavras e ações criam campo de energia ao nosso redor, agora mesmo. Cada um de nós está neste exato momento habitando um céu ou um inferno pessoal, que nós mesmos projetamos e construímos. Se a nossa vida está cheia de conflitos, irritação e solidão, talvez o primeiro lugar para procurar o arquiteto seja no espelho. Ok? Então, o primeiro ponto é sobre assumir essa responsabilidade. Mas o conselho do Espírito vai muito além disso, não é? Ele não diz apenas aceite onde você está. Ele dá uma ferramenta ativa para sair de lá. E acho que é aí que a gente entra na segunda grande lição. Sim, que é a parte mais transformadora da história. Mude por dentro para mudar por fora. A grande sacada é que ele não ficou esperando as condições melhorarem. Ele não disse, quando eu for para o céu, aí sim serei uma pessoa boa. Não, ele começou a ser uma pessoa celestial no meio do inferno. Ele internalizou a mudança antes que o cenário externo mudasse. E isso bate de frente com uma tendência muito humana, que as fontes descrevem de forma brilhante, aquela coisa de sempre condicionar nossa melhora a um fator externo. E a desculpa clássica, não é? Se eu tivesse um chefe melhor, eu seria um funcionário exemplar. Ou, se minha família fosse mais unida, eu seria uma pessoa muito mais amável em casa. A gente ouve e às vezes até fala coisas assim. Se eu não estivesse doente, eu faria mais pelos outros. Quando eu ganhar na loteria, vou ser super generoso. Exatamente esses exemplos. É o famoso se então. Se o mundo me der as condições ideais, então eu mostrarei o meu melhor. E a parábola vira essa lógica de cabeça para baixo. Ela diz, mostre o seu melhor justamente nas condições não ideais. É isso que vai transformar a sua realidade. Ficar esperando o cenário perfeito é o que a fonte chama de forma muito apropriada de inferno da inércia e do comodismo. A verdadeira chave da felicidade é agir com amor quando a situação te convida ao ódio. É ter paciência no meio do caos. É ali que a gente mostra o nosso verdadeiro valor. E para que isso não fique só na teoria, as fontes trazem um exemplo de carne e osso. O próprio Chico Xavier. A vida dele foi uma sequência de infernos particulares, se a gente for analisar friamente.
Ficou órfão de mãe aos 5 anos, teve uma infância de muita dificuldade e privação, lidou com inúmeras doenças a vida inteira. E isso sem nem falar do preconceito, da desconfiança. Por conta da mediunidade, ele foi chamado de louco, de charlatão. Sofreu calúnias, ataques públicos. Imagina o peso disso tudo. Pois é. E como ele reagiu? Ele viveu tudo isso, mas em cada um desses infernos, ele agiu como se estivesse no céu. As fontes são enfáticas. Ele nunca revidou uma ofensa. Ele não se tornou uma pessoa amarga ou revoltada. Pelo contrário, para cada pedra que recebia, ele parecia devolver uma flor. Tinha sempre uma palavra de conforto, um gesto de ajuda. Ele dizia que não tinha inimigos. Ninguém saía de perto dele sem se sentir um pouco melhor. O exemplo do Chico é a lição em ação. Mostra que a força espiritual não é a ausência de problemas, é a capacidade de manifestar o nosso melhor, apesar dos problemas. E, quem sabe, por causa deles. A transformação não acontece quando o mundo se ajusta a nós, mas quando nós nos ajustamos a um princípio maior de bem, independentemente do que o mundo nos apresenta. Alguém pode estar pensando, nossa, mas isso é muito difícil, é quase sobre-humano. E as fontes reconhecem essa dificuldade. Talvez o maior obstáculo seja o próprio hábito, sabe? A dificuldade de quebrar nossos padrões de reação, de parar de exigir do mundo um céu que nós mesmos não estamos ajudando a construir. Sem dúvida. Mas a promessa da história é que, apesar de difícil, o resultado vale a pena. Esse esforço de se alinhar com o bem, de agir de forma positiva, mesmo quando tudo é negativo, isso não só nos transforma, como pode de fato abrir as portas do céu aqui mesmo, na nossa vida atual. A nossa realidade externa começa a se ajustar à nossa nova realidade interna. É uma ideia poderosa, de que a gente não precisa esperar morrer para encontrar o céu ou o inferno. A gente escolhe em qual deles viver a cada dia. Exato. E essa ideia de que a nossa harmonia interna reverbera e afeta o mundo externo me lembra muito uma passagem da escritora Marianne Williamson. Uma das fontes traz e resume isso perfeitamente. Ela diz: à medida que nos concentramos em ser pessoas que Deus quer que sejamos, uma trilha de luz se abre diante de nós. As circunstâncias começam a se harmonizar à medida que encontramos mais harmonia dentro de nós. É a ideia de entrar no fluxo, né? De parar de remar contra a maré, que só acontece quando a gente se alinha com algo maior. Isso. Ela diz que a vida flui com menos tensão quando a gente para de forçar as coisas e começa a focar em melhorar a si mesmo. E conclui que o esforço para se alinhar com o que é sagrado e bom é o nosso maior poder para afetar o mundo lá fora. Quando esse esforço vira o centro da nossa vida, as coisas começam a acontecer. É o fecho perfeito para a nossa conversa. Como diz a frase final da fonte, quando esse esforço passa a ser o centro de nossa vida, as portas do céu começam a se abrir para nós. Uma mensagem, no fim das contas, de muito otimismo e, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade. Exatamente. A chave está nas nossas mãos. Sem dúvida. E, para encerrar, fica uma provocação para quem nos ouve. A história nos mostra que a bondade pode ser tão disruptiva a ponto de ser expulsa de um sistema negativo. Isso nos deixa com uma pergunta para a reflexão. Que pequena lei do inferno em nosso cotidiano, talvez a fofoca no trabalho, a impaciência no trânsito ou o julgamento automático, que pequena lei dessas a gente pode começar a perturbar hoje com uma atitude celestial?